Fala galera, nós somos o Seu Canada, eu sou o Matheus. Eu sou a Camille e aqui a gente tem a Sofia. Sofia, então somos nós três, chegamos em dois, agora somos três aqui no Canadá, né amor? Isso. E hoje o vídeo é um vídeo especial, vamos falar aí um pouquinho sobre o que, amor? Por que você tá com esse chapéuzinho na cabeça? Porque hoje está completando um ano que nós chegamos aqui em Edmonton. Exatamente. Aqui é o nosso chapéuzinho, ó. Pra comemorar Happy aqui Birthday. aniversário de um ano de Canadá em Canadá. Edmonton. Já vou logo pro final do vídeo. Tá gostando, amor, de um ano aqui em Edmonton? Sim. Valeu a pena? Valeu a pena. Gostei. Então, o vídeo de hoje vai ser exatamente tudo o que aconteceu antes para que Mozão pudesse afirmar agora com certeza que está valendo a pena e que ela está gostando da cidade de Edmonton. Então, hoje vai ser o que, amor? Clássico, expectativas versus realidade. Um ano, né, amor? Aconteceu muita coisa, tem muita coisa para falar, então talvez esse vídeo fique um pouco mais longo. A gente vai tentar organizar o vídeo aqui em 3 grupos, uma expectativa versus realidade rápida aí sobre algumas coisas, principais conquistas, coisas mais difíceis e o que a gente acha que vai ser o nosso maior desafio para a nossa segunda temporada aqui no Canadá. Então, vamos tentar fazer de uma maneira aqui para não ficar muito, confuso, né? Porque é tanta coisa para falar, então a gente tentou organizar dessa forma. Muita coisa, viu? E aí, antes de começar o vídeo, quem ainda não segue a gente no Instagram, o Instagram aqui na tela, tudo que está aqui já foi pro Instagram em algum momento desse um ano, né, mãe? Então, a gente já falou de alguma exatamente. Forma. Então, quem tiver interesse aí, Instagramzinho na tela, também segue aqui no canal para receber as notificações, curte o vídeo, dá like se curtir. E vamos aí. Agora, Mozão vai começar falando como foi que a gente chegou. Tem até um vídeo de 3 meses, de 6 meses, a gente já falou bastante dessa parte introdutória. Mas como foi aí, Mozão? A gente chegou aqui no Canadá, como é que estava a nossa vida quando a gente chegou aqui? Nossa, quando a gente chegou com as nossas 4 malas, né? E o apartamento literalmente vazio. A gente vai soltar imagens no Instagram, vazio, nada. E, enfim, né? Tendo que começar a vida literalmente do zero. Do zero, sem emprego. A gente só tinha um apartamento e nem a TV, né? A gente comprou uma TV no primeiro dia, exatamente, nada mais. A gente chegou aqui com as 4 malas, né? Sem emprego, sem nada em vista, sem nada. O apartamento só tinha geladeira, fogão, essas coisas mais móveis, não tinha nada, sofá, TV, mesa, não tinha nada. Tínhamos um colchão inflável, né, amor, que a gente já tinha comprado. Inclusive, uma péssima escolha, mas... colchão inflável e nada mais. Então, chegamos aí na loucura mesmo. Não loucura, né, mas naquele modo aventura, né, de sem nada em vista, tendo que procurar tudo. Eu vim estudando, fazendo college de 1 ano. E Mozão veio com work permit, né? O visto de trabalho por conta do meu college que deu direito para ela. Então esse foi o nosso plano, chegamos aqui sem nada. A gente já falou algumas vezes, né? Mas nosso planejamento aí para sair do Brasil até chegar aqui demorou 9 meses, 10 meses mais ou menos. E aí viemos aí para essa aventura de mudar para o Canadá. Né, amor? Grande aventura, viu? E aí muita coisa aconteceu nesse 1 ano e tínhamos algumas expectativas, né, amor? Você tinha muitas expectativas? Honestamente, eu vim com as expectativas bem baixas. Por alguma razão, eu vim com expectativas muito baixas, mas me surpreendi. Baixas como? Você não estava muito confiante, que a gente tinha escolhido a cidade certa? Você achou que a gente podia ter alguma dificuldade em achar emprego? Tipo, esse tipo de coisa. Com frio, né? Eu acho que você tinha muita preocupação com frio. Tinha questão do frio, eu tinha muito receio com relação ao frio. Tinha receio, assim, acho que a gente já falou aqui em outros vídeos, eu tinha voltado da Espanha, recente, que eu tinha 2, 3 anos, e eu não pensava inicialmente em ir para um outro país, então recomeçar a vida. Você tinha morado 1 ano na Espanha, né? Isso. E aí, assim, foi ótima experiência, mas eu falei, agora eu quero ficar no Brasil, não penso mais em sair do Brasil. Aí depois o bonitão é que veio com a ideia de ir para o Canadá e a gente teve que se reajustar. Enfim, então, e muito do que as pessoas falam também, né, sobre Edmonton, e não tinha muita gente falando de Edmonton, na verdade, nas redes. Então, enfim, eu não vim com muita expectativa, não. Foi isso. Achei que eu não ia gostar da cidade e tudo mais, e enfim, as coisas mudaram. Eu vim, assim, tranquilo, porque um dos motivos que eu quis vir para o Canadá era justamente experiência, esse clima de aventura, do incerto, a gente vai para lá, vai ter que começar a vida de novo, correr atrás de emprego, estudar. Então era o que eu queria. O que eu gosto é essas aventuras loucas mesmo, que dá o frio na barriga.
Então a gente tinha algumas expectativas, né, amor? Então a gente vai passar por algumas expectativas aqui que a gente tinha e vai ser mais rápido isso aqui. A gente só vai falar se essa expectativa se confirmou, se não, se superou ou se ficou abaixo ali. Então, qual era a nossa primeira expectativa? Uma das principais, acho que era emprego, né? Se a gente ia... Emprego, né? Se a gente ia conseguir emprego fácil e rápido aqui. Isso se confirmou, amor? Sim, se confirmou. A expectativa era essa, né? A gente achava que ia conseguir fácil, não fácil, né? Mas que a gente não ia ficar desempregado, essa era a nossa expectativa, porque a gente estudava pela cidade, via que era uma cidade que tinha uma taxa de desemprego baixa, então a nossa expectativa era de conseguir emprego rápido. Conseguimos, né, amor? Conseguimos. Isso aí deu certo. Expectativa com a cidade de Edmonton. A gente veio para Edmonton, mas assim, com um pezinho meio atrás, né? Eu principalmente, porque o Matheus ele já tinha morado, não em Edmonton exatamente, mas na região aqui que é... Do lado, né? Cidade vizinha. Então, ele já conhecia a cidade, ele queria vir para cá, né? Ele queria que fosse aqui. Então, eu vim com expectativa muito baixa, como eu falei no início do vídeo. Principalmente por causa do frio, né? Por causa do frio e a estrutura da cidade em si também, né? Tipo, você não tinha muita informação, assim, de... uma cidade menos conhecida, né? De muitas pessoas divulgando, falando. Então, eu não sabia, sei lá, eu imaginei... Eu não sei, eu fiz uma imagem na minha cabeça de uma cidade, sei lá, totalmente diferente, sabe? E quando cheguei aqui, eu me surpreendi positivamente. Quando você falava para as pessoas no Brasil, estou indo morar no Canadá, na cidade de Edmonton, o que as pessoas te falavam? Primeiro que ninguém conhecia a cidade de Edmonton. Assim como eu, antes de decidir vir para cá, eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar da cidade. E as poucas pessoas que conheciam falavam o quê? Do frio. As pessoas que falam frio, as pessoas acham que Canadá é frio 365 dias do ano. E agora a gente está aqui no verão, num calor, né? Então, enfim, é isso. Então a expectativa que você tinha para a cidade era baixa. Muito baixa, e eu me surpreendi positivamente. Superou as expectativas. Superou minhas expectativas. Eu já conhecia a cidade, então eu achava, óbvio, né, que eu morei aqui muito tempo atrás, como o Camilo falou, eu morei numa cidade vizinha aqui, que fica 25 minutos, em 2006, mas eu sabia mais ou menos o que esperar, porque eu tinha morado aqui, né, sabia que a cidade, na época eu já tinha gostado da cidade, e eu falei, pô, não é possível que quase 15 anos depois a cidade piorou, né, provavelmente a cidade melhorou, então tinha mais ou menos essa imagem, então para mim superou. As expectativas. Desculpa te interromper, mas o Matheus amava o Canadá. E ele ama frio também. É o banho frio. Então, enfim. Já que você falou de... Foi... Desculpa, vai. É isso, eu ia falar. Tá. Não é que você falou de frio, eu ia falar, o próximo item aqui é frio. Então, já que você está falando de frio, amor, qual era a sua expectativa com o frio de Edmonton e o que foi que aconteceu com o frio de Edmonton aí? Eu achava que ia ser um frio absurdo, pelo que as pessoas falam. E muito do que as pessoas falam são pessoas que não conhecem realmente. Nunca vieram para Edmonton, Nunca vieram, ou enfim. Baseado no que vê na internet. Isso. Eu achava que ia ser assim, um frio absurdo. Eu me preocupava, né? Quando eu pensava em frio, eu ficava até meio assim, angustiada. Assim, é frio, mas suportável. Então, passou assim, tem os desafios, né? É diferente, você tem que mudar um pouco seus hábitos, roupas e tudo. Mas, sim, foi assim, como que eu posso falar? Foi frio, não foi tão fácil, mas não foi difícil como as pessoas falavam. Não, é bem suportável, assim. É um frio, vai ter um frio absurdo, você vai pegar um frio absurdo, você vai pegar menos 40, você vai pegar menos 30, mas 4 meses do ano. E dentro desses 4 meses do ano, quantos dias a gente pegou menos 30 e menos 40 aqui? A gente conta nos dedos. Porque não são todos os dias assim, absurdamente frio. É frio, tem neve. A questão, às vezes, é mais até se adaptar a essa questão da neve, né? Você tem que sair todo montado, com bota, casaco. Aí você chega nos lugares que tem aquecedor, você tem que tirar tudo, tem que ficar segurando tudo isso. Isso, pra mim, foi a parte mais inconveniente até. E quando, uma parte do inverno eu já estava grávida, né? Então, apesar de a barriga não tá grande, mas você já tá naquela primeira fase da gestação que a mulher fica bem chatinha. Então, acho que foi, inclusive, naquele período que mais me incomodou, assim, no inverno. De ter que ficar cheio de roupa e tal. Mas eu acho que é mais isso, assim. É uma adaptação. Mas é bem possível, assim, uma coisa bem possível de contornar. Frio é o que a gente falou. Frio vai pegar frio, vai pegar menos 10, menos 30. Mas é só ali os 4 meses do ano.
poucos dias você vai pegar os menos 30 ou menos 40 da vida. O inverno a gente ficava numa média de uns menos 10, menos 15, menos 20. É frio, mas assim, você não vai ficar muito na rua nesses períodos, né? Então você se adapta, você arruma outras coisas para fazer e passou super rápido, pelo menos para mim. Então vai ter frio, mas eu acho que é bem, bem contornável isso. E baiana, né, de Salvador, acostumada com praia, com sol e tá viva aí, né? Então acho que o frio dá para... Agora, quem tiver aquela coisa mesmo, não quero frio extremo, eu não consigo, eu vou ser infeliz com frio, então vai para outra cidade, né? Senão, que aqui vai pegar. Mas assim, o que a gente quer dizer é que dá para levar. Isso. Ok, o próximo ponto, então. Então, frio... tipo assim, a nossa expectativa era que ia ser frio e a gente ia superar. Então, acho que nem superou a expectativa medo. E nem ficou ali. Eu tinha um receio, assim, acho que... Foi o que a gente esperava, né? Eu acho. Ok, pronto. Então, o college agora. Eu não posso falar porque eu não fiz, né? A expectativa com o college? A minha expectativa com o college era que eu ia odiar o college. Eu sabia que eu achava que eu não ia gostar do college, que eu ia achar um saco. E essa era a minha expectativa. E a realidade foi o que, amor? Foi o que? Me conte. Eu odiei o college. Então se confirmou. Eu odiei o college. Muita gente pergunta pra gente no Instagram se o college é difícil aqui. O college aqui ele não é difícil, mas ele é muito trabalhoso. É muita atividade, é muita prova, é muito trabalho. Ontem eu até postei no Instagram, eu abri o meu laptop e eu contei quantos assignments eu achei no meu computador. Ontem eu achei 45 assignments, se eu não me engano, que eu já fiz. E agora eu estou fazendo um projeto final, que eu tenho que fazer mais 13. E ainda tinha mais uns perdidos ali. Então, a minha conta ontem, por alto, assim, foi de que eu vou ter que fazer 60 assignments durante um ano de college, fora as provas, fora as apresentações em sala. Então, é trabalhoso, é muita coisa, é muito chato. Essa semana eu estou tendo que ficar até tarde fazendo a coisa aí o professor é confuso, ele passa um trabalho, você faz um trabalho de 5 páginas, aí quando ele passa o outro, parece que está fazendo a mesma coisa, que é tudo igual, e é uma confusão. Então, não gostei do college, não. Não achei difícil, mas achei muito trabalhoso. Esse trabalho agora de conclusão está sendo um pouco mais difícil, está sendo um pouco dos dois, está sendo um pouquinho difícil, um pouco trabalhoso, mas a vida normal do college lá eu achei fácil assim, porém muito trabalhoso, né? Perdendo muito tempo, então odiei, não gostei do college, jamais faria 2 anos de college, não quero assustar ninguém não, mas eu realmente... Eu posso falar, esses dias ele tá fazendo esse trabalho aí de conclusão, né? Um trabalho de conclusão, e... Sexta? Foi ele? Não, peraí. Essa semana ele tinha que entregar 3 trabalhos. E aí ele tava bem trabalhando, ele já tá trabalhando agora 8 horas. Ele tava tão murcho sábado que ele, normalmente quando ele acorda, ele fica fazendo umas dancinhas maravilhosas. E aí no sábado ele tava murcho e eu reparei isso. Falei, nossa, Matheus, hoje ele não fez a dancinha dele, porque hoje ele tá murcho, ele tá irritado. E foi exatamente por causa desse negócio do college, que ele tá... que eu tive que ficar fazendo ele, né? Como se fosse o TCC, né? Então... Mas enfim, então ele achou que ele ia odiar e ele odiou. Não gostei do college. Ok, então college é isso. O próximo passo... Eu te pergunto então, o próximo ponto. A nossa expectativa era que a gente ia conseguir se bancar com a grana do Canadá por volta ali do 4º mês aqui, né? Então, a gente ia pagar as nossas contas com os nossos salários aqui do Canadá. Confirmou ou não, amor? Se confirmou, graças a Deus. Se confirmou. Então, a gente já falou bastante disso no Instagram, em outros vídeos, né? Para o vídeo não ficar muito longo aqui, então se confirmou, né? Se confirmou. A gente foi pulando ali de emprego em emprego, até conseguir um empregozinho melhor e foi ali por volta do 4º, 5º mês, mais ou menos, a gente já estava dependendo da grana aqui do Canadá para o nosso custo daqui, mensal, né? Aluguel, tudo, custo de vida. Mas assim, se a gente decidisse, eu quero comprar sei lá, o que a gente comprou aí de novo? Sei lá, quero comprar uma televisão nova. Aí não, aí, né, tinha que... Vou fazer uma viagem. Aí tinha que dar uma... Mas assim, o custo, aluguel, supermercado, conta de luz, água não que a gente não paga, mas todos os custos, só olhar nossos últimos vídeos no Instagram de custo de vida, todo aquele nosso custo de vida ali, que é mais ou menos uns $3.100 por mês, a grana daqui já estava dando conta. Ok. Então não superou, né? Se confirmou. A expectativa se confirmou. O próximo, segurança e qualidade de vida. Primeiro, você veio com qual expectativa? A minha expectativa era, eu sabia que eu ia encontrar homeless aqui, que a gente pesquisou bastante coisa na internet, então a minha expectativa era de ver os homeless na rua mesmo.
Talvez eu tenha até visto um pouco mais do que eu esperava, eu acho, não sei. Mas assim, eu sabia que eu ia encontrar. Então, isso daí já era esperado. E eu tinha expectativa também de poder andar livremente na rua. Pedalar sozinho a hora que eu quisesse, andar na rua com o celular na mão, ficar estacionando onde eu quisesse sem risco de ser sequestrado. A minha expectativa era exatamente essa, de poder andar livremente aí sem grandes preocupações. Eu tinha essa expectativa. E você, amor? Eu também, eu sabia que ia ter morador de rua, mas assim, eu confesso que nos primeiros dias, quando a gente realmente viu, Assustou um pouco. dá uma chocada, né? Dá uma chocada. Mesmo sabendo que iríamos ver isso, deu uma chocada. Mas assim, a expectativa era que a gente tivesse qualidade de vida com relação a essa questão da segurança, e se confirmou também. Porque, tipo, nunca, pelo menos com a gente ouviu casos, né? Mas com a gente nunca aconteceu nada, graças a Deus. E a gente conseguiu fazer muitas coisas que a gente não faz no Brasil, né? E se sentir, assim, seguro, assim. Então, com relação à segurança e qualidade de vida, eu acho que se confirmou também. O conjunto da obra segurança ali, eu acho que sim, tem segurança. Se confirmou essa expectativa. É muito mais seguro do que no Brasil. Pelo menos aqui a gente se sente muito mais seguro do que a gente se sentia no Brasil, né? Nessa questão de... Eu encosto meu carro aqui na frente de casa, aqui perto de casa, meia-noite, e fico dentro do carro tranquilo. Eu não fico com medo de que alguém vai me sequestrar, me assaltar. É verdade. De gravar vídeo dentro do carro. De sair com o celular na mão, de sair, talvez, sei lá, com uma joia, que no Brasil você fica assim... Na rua, né? Vou tirar e quando chegar no lugar eu boto. Ou então você sai sem. O celular, no Brasil, eu saí assim com minha bolsa. É a bolsa grudada aqui, caminhando rápido, olhando para os lados. Aqui eu não faço isso. Você entra no carro, no Brasil eu já entrava fechando as portas, olhando, com medo, arrastar o carro para não correr risco de acontecer nada. E aqui eu não faço isso, não tenho essa sensação. Os prédios aqui não tem esse negócio de porteiro. Alguns têm, obviamente, né? Mas a maioria dos prédios aqui não tem esse negócio de ter porteiro, segurança. O morador tem uma chavezinha ali, ele entra no prédio. Muito prédio aqui tem garagem aberta. Tem problema, né? Que tem gente que entra nas garagens e quebra, arromba carro e tal. Mas assim, não dá para comparar, né? Com a quantidade do Brasil. Então, eu vou para o trabalho de ônibus quase todo dia. Vou assistindo vídeo no YouTube com o celular na mão. Então, assim, a gente se sente bem tranquilo aqui, né, amor? Sim. Mas aí tem essa questão do morador de rua que a gente toma cuidado, né? Acontecem coisas aí, graças a Deus nunca aconteceu com a gente, né? Então, a gente tenta tomar os nossos cuidados aí para não ter problema nenhum. Não acontecer. Mas então se confirmou, né? Se confirmou. A expectativa era de ter uma vida mais tranquila aqui e se confirmou. Isso. E o último ponto... expectativa e realidade. Tá. Com o desenvolvimento do inglês. Quer começar falando? Pode ser. Eu tinha uma expectativa assim, vou fazer um ano de college, o meu inglês vai sair fluente. Não aconteceu, porque a gente fala português o dia inteiro, né, amor? E você? Não o dia inteiro, mas sempre quando a gente tá junto, a gente tá falando em português. E a gente eu acabei não estudando inglês. Melhorou bastante meu inglês, mas estou longe de estar fluente ainda. Tenho muito que melhorar ainda. E você, amor? Eu não sei exatamente a expectativa que eu vi com relação ao inglês, honestamente. Eu conheço várias pessoas que já moraram fora, em Canadá e outros países, e todo mundo disse, independente do caminho que essa pessoa seguiu, que um ano não foi suficiente para ficar fluente. Então, eu não vim com essa expectativa de, depois de um ano eu vou estar fluente, vou estar muito bem. Eu não lembro a expectativa que eu vim, honestamente, mas depois de um ano, meu inglês melhorou muito mais do que eu imaginava, eu acho. Porque, assim, eu fiquei surpresa no como eu consegui entender, como eu consigo me comunicar. Ainda tem muita coisa para melhorar, muito mesmo, mas meu inglês hoje já tá de um jeito que, sei lá, se eu tivesse... evoluiu bastante. Eu não sei qual foi a minha expectativa. Eu acho que eu vim com expectativa mais baixa do que o que realmente aconteceu. Então, eu acho que o meu inglês evoluiu muito mais do que eu imaginava. Aqui o expectativa e realidade foi o meio termo. O meu, eu achei que fosse melhorar mais, mas de mozão melhorou bem. Então... porque eu não vim com muita expectativa disso, eu acho. Eu já sabia. Eu conheço várias pessoas que trabalharam, estudaram, variadas coisas, e ninguém ficou com o inglês perfeito com o ano. Então, sei lá, acho que foi por isso. Acho que ficou no meio termo. Mas o inglês melhorou muito, muito. O de Matheus também, ele tá falando isso assim, mas o inglês dele melhorou muito. Eu já tô assim, um dos meus principais problemas era a confiança. Eu ficava meio envergonhado, meio sem confiança em falar inglês, agora não tem pra onde correr, né? Então, isso melhorou bastante. E acho que o meu inglês vai melhorar bem agora, porque agora eu tô trabalhando full time,
numa empresa em que eu tenho que falar inglês o dia inteiro ali, participar de reuniões, né, com assuntos mais complexos. Estou tendo que ler muito inglês agora nesse início na empresa. Então, acho que agora meu inglês deve dar uma melhorada de novo. Mas, assim, eu acho que... Mas, ó, porque assim, eu não sei quem tá assistindo, não sei o nível do inglês das pessoas, mas assim, o seu inglês é muito bom. Convenhamos. Sempre tem coisa para melhorar, mas seu inglês é muito bom. Não, mas eu digo assim, porque a expectativa era... Eu tinha uma expectativa de que meu inglês ia melhorar muito, porque eu tô fazendo um ano de college ali e tal. Ele melhorou bastante, mas eu acho que ele não melhorou tanto quanto eu achei que poderia melhorar, entendeu? Foi mais ou menos isso. Mas, assim... Acho que a expectativa e a realidade ficou no meio termo ali, porque para você superou as expectativas, seu inglês melhorou bastante, e o meu acho que poderia ter melhorado mais, então ficou meio que no meio termo ali. E assim, detalhe que o Matheus já veio com inglês com nível, né, superior comparado ao meu. Então, eu acho que quem vem com inglês um pouco mais básico, ele evolui mais intermediário, né, do que uma pessoa que já veio com inglês melhor. Eu digo assim, né? No seu caso, também. No meu caso, mas enfim, sei lá. Nenhuma regra... Então, esse foi a expectativa e a realidade, né, amor? Mais ou menos esses pontos que a gente falou. Então, esse foi o primeiro bloco do vídeo, né, amor? Pra gente não se alongar muito, já tem 21 minutos esse vídeo, já tá grande, hein? Mas é a vida, não tem o que fazer. E agora a gente vai pro segundo bloco do vídeo, que vai ser o quê, amor? As nossas principais conquistas. Então, quais foram um ano, né? Quais foram as nossas principais conquistas em um ano aqui de Canadá? Eu acho que eu sei qual vai ser a principal conquista que o Mozão vai falar. E eu acho que vai ser a mesma que a minha. Qual foi a nossa principal conquista aqui no Canadá? Claro, a minha bebezinha, a minha menininha. Em breve, do dia que a gente está gravando hoje, falta o quê? 3 semanas. 3 semanas e um dia para o meu parto ser induzido. Então, tá muito perto de Sophie chegar. Então, foi Sophie, sem dúvida, disparado. Primeiro. A nossa principal conquista, com certeza, foi Sofia, nossa filha, que vai nascer aqui 3 semanas. E a gente descobriu que você estava grávida, a gente estava no Canadá há 4 meses? 4 meses. Foi em dezembro, né, que a gente descobriu. Quando a gente descobriu, estava quase com 5 meses de Canadá. A gente Mas descobriu... eu engravidei com 4 meses de Canadá. 4 meses. A gente descobriu que o Mozão estava grávida no dia 29 de dezembro. 29 de dezembro. A gente descobrimos que estávamos grávidos dia 29 de dezembro e dia 30 de dezembro a gente tinha uma viagem marcada para Vancouver, né, amor? Lembra? Para passar o ano novo. A gente ficou desesperado. Meu Deus, será que a gente pode viajar grávidos? Que responsabilidade que a gente está fazendo? Só que aí a gente foi numa walk-in clinic aqui, né? Conversou com uma médica. Ela falou, não, vida normal, só evita, né? Sei lá, carregar pesos excessivos, essas coisas, né? Deu os cuidados básicos ali, né? Para ter no início da gravidez, a gente viajou e... Deu tudo certo. E deu tudo certo. Mas, sem dúvida, a nossa principal conquista foi... essa menininha. Nossa filha, que vai nascer agora em final de agosto. Exatamente. E segundo ponto que a gente colocou aqui... Eu acho que uma grande conquista foi em relação ao trabalho, né? Eu acho que em um ano a gente conseguiu muita coisa em relação ao emprego, para um ano. E foi menos de um ano, né? A gente está gravando o vídeo hoje, mas tudo que a gente conseguiu em relação ao emprego foi numa janela ali de 10 meses, né? Então, a gente está gravando o vídeo com um ano, mas tudo que a gente conseguiu em termos de emprego, de crescimento profissional aqui, foi uma janela de 10 meses. Então, acho que foi uma grande conquista, os empregos. Foi um total que, acho que a gente já falou isso também, né? De 7 empregos. E assim, gente, por exemplo, eu vou dar porque a gente considera como uma conquista. O meu primeiro emprego de todos foi como caixa garçonete de um café pequeno, né? Era um faz-tudo lá do café. E eu lembro que, tipo assim, não é um trabalho bom, não é uma posição boa nem nada, mas eu lembro que a gente queria muito, né? Porque era os dois. E quando eu consegui, a gente ficou assim, nossa, a gente conseguiu, a gente ficou feliz, né? Muito feliz. Então, aí depois quando conseguiu o segundo, a mesma coisa, que era uma loja, que era na Winners. E já foi um mês depois, né? Que era uma loja que eu falava, pô, essa loja é ótima, eu queria trabalhar aqui, consegui. Então, mesmo os trabalhos, assim, bem de entrada... A gente comemorou cada conquista. E foi realmente, no momento, foi importante pra gente. Então, assim, sim, foi tudo uma conquista. Foi muito bom. Eu, particularmente, eu queria passar por todas essas fases e chegar aqui, pegar um entry level, depois ir crescendo. Tinha vontade de experimentar isso para ver como era. Tinha vontade, eu queria. E foi importante, porque assim, depois de 10 meses do que passou, falando por mim, eu não sei se eu tinha condições de um ano atrás estar no emprego que eu estou hoje, sem ter passado pelos empregos que eu passei antes. Eu acho que eu não teria condições.
seria muito mais difícil para minha adaptação. Então, só para dar nome aos bois aqui, Mozão chegou, trabalhou em um café, depois ela trabalhou como vendedora na Winners, de loja de roupa, e depois, com 3 meses no Canadá, eu acho, ela conseguiu um emprego no banco. Então, já foi um grande salto, assim, sair de 3 meses trabalhando em um café. Era um negócio mais informal ali, com dono, um café pequeno. E aí, 3 meses depois, eu já estava trabalhando nos maiores bancos aqui do Canadá. 2 meses e meio. 2 meses e meio, né? 2 meses e pouco eu comecei a trabalhar no banco. Já estava trabalhando ali depois de pouco tempo nos maiores bancos aqui do Canadá, como Caixa, o salário já deu um pulo, o banco dava benefícios para a gente, então a nossa vida já melhorou bastante. Então o Mozão já conseguiu isso aí com 3 meses praticamente. Eu cheguei aqui, mesma história, fui trabalhar no Walmart, então descarregava caminhão, abrindo caixa, era um negócio bem operacionalzão assim, trabalhando no armazém, tinha dia que eu trabalhava até 10 horas da noite, 11 horas da noite, era um negócio bem físico, então fiquei lá. Logo depois eu fui trabalhar em loja de roupa, em shopping, vendedor também. E aí quando a gente estava no Canadá, há uns 5 meses, mais ou menos, 4, 5 meses, um pouco mais depois de Mozão, eu consegui um emprego no banco também, para trabalhar em um dos maiores grandes bancos aqui do Canadá também. Então, uma posição de caixa também, né? Um trabalho mais... não tinha que ficar trabalhando até 10 horas da noite, essas coisas, então uma coisa... A estrutura do lugar também ajuda, né? Muito melhor, você muito melhor. Banco, salário melhor, sim, benefícios também, então deu um salto na nossa vida. E agora, recentemente, quando a gente completou 10 meses no Canadá, eu consegui o que eu tanto estava tentando, né? Eu consegui um emprego excelente. Então, hoje eu estou num emprego, assim, excelente. Eu estou praticamente trabalhando, assim, em termos de nível de emprego e de empresa, praticamente na área que eu estava no Brasil, assim. Não é exatamente a mesma área, mas, assim, estou trabalhando numa multinacional, um segmento excelente, um cargo de analista que já é elegível para imigração, né, um tier 2, parte financeira tá muito boa, benefícios, então, assim... Eu vou fazer rapidinho, desculpa, eu vou fazer um vídeo te entrevistando, você falando sobre tudo, como você conseguiu e sobre o seu emprego. Como diria Guilherme Benchimol, da XP, foi na raça. É o nome do livro dele, Na Raça. A história dele abrindo a XP. Então foi na raça, realmente, sem indicação, fazendo 1 milhão de entrevistas, mas depois a gente vai contar isso, não vai ficar muito longo, tem muita história para contar isso. Então já estou nesse emprego melhor, um cargo de analista e home office, né, praticamente. Eu trabalho 3 dias no escritório e 2 dias em casa. Então a empresa, nossa, montando o home office aqui em casa, então assim, nós estamos bem felizes, né, amor, com essa questão do emprego. E assim, tudo isso eu nem acabei o college ainda. E eu nem acabei o college ainda, né? Então eu consegui toda essa questão do emprego sem nem acabar o college. Então é bem possível. Eu vejo muita gente falando assim: não, vai chegar no Canadá, você vai ter que trabalhar no entry level aí, no primeiro ano, no segundo ano, é muito difícil e tal. É difícil, mas não é impossível. Eu não sou um gênio, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, mas assim, eu consegui. Assim, eu sou muito determinado, né? Eu falei, vou conseguir esse emprego, ficava mandando currículo de domingo a domingo. Então, dá. Se você quiser chegar, quiser ir trabalhar na sua área, quiser procurar um emprego melhor, é bem possível. A gente vê muitos casos, né, amor? De pessoas que conseguem. Então, e falam, inclusive, sobre o dia de Edmonton, né? Que não tem tantos empregos bons, nessa área. Assim, mas isso para mim é um papo furado. Assim, verdade. Eu posso dizer, a gente pode falar mais sobre isso em um próximo vídeo. Mas assim, eu vi aqui o que o Matheus fazia. Eu lembro que tinha dias que chegava sábado à noite, a gente, sei lá, jantava, chegava em casa, ia ver um filme e ele ficava no computador mandando currículo. Então, assim, ajustando o currículo sempre. Então, assim, a pessoa se dedicar também, né? Porque não vai cair do céu, não vai cair, assim como no Brasil, nem em outro lugar vai. Porque é Canadá que você vai piscar o olho, ó, tá empregado. Não é. Não é assim. Enfim. Então essa questão do emprego, né? foi todos os empregos, né? Principalmente esse último agora, foram grandes conquistas pra gente. O terceiro ponto que a gente colocou aqui como conquista. Nosso primeiro carrinho, né? Nossa, que tá com a gente até hoje. Tá até hoje, nosso bonitão. Nosso blusinho, rosazinho. Shark Móvel, mais conhecido como Shark Móvel no Instagram. A gente comprou o carro com 3 meses, não, foi 4 meses de Canadá, mais ou menos. A gente comprou o carro em dezembro. Foi no início de dezembro. Foi agosto, setembro, outubro, novembro. 4 meses de Canadá. A gente comprou o nosso primeiro carro e, nossa, a vida melhora muito, né, amor? Nossa, fica... Com carro, a vida melhora muito. Bem mais tranquilo. Ok, o outro ponto que a gente colocou
Viagens. A A gente achava, considera como conquista porque, né, a gente chegou há pouco tempo. Assim, claro que tem uma facilidade aqui, né? Perto de alguns lugares. Mas, enfim, viagens pra gente é um ponto bem... a gente considerou como conquista porque a gente chegou aqui, a gente achou que o nosso primeiro ano ia ser só apagando incêndio e não ia conseguir fazer nada. E a gente conseguiu, nesse um ano aí, menos, né, uma janela ali de 9 ou 10 meses, a gente conseguiu conhecer Vancouver, a gente conseguiu conhecer Toronto, a gente foi para Banff 2 vezes, né? Foi 2 ou 3? Duas. Né? Foi para Banff 2 vezes, Calgary e Jasper, né? Então, acho que foi bom, né? No intervalo de um ano eu consegui fazer essas viagens e... Foi uma conquista. Principalmente o primeiro ano, né, do imigrante, que é realmente um pouco mais difícil. Pra gente foram conquistas. A gente considera, pelo menos, né? E o último ponto que a gente colocou como conquista foi... É uma meia conquista, né? Eu acho que não devia nem estar aí, porque não acabou ainda, né? Que é o college, né? Então... Mas tá terminando já. Mas então... você colocou um ponto ali, que foi ele conseguiu um emprego, e um pra emprego mim foi uma bom conquista boa, antes de finalizar o college. Conseguiu um emprego bom. É uma super conquista, né? Porque a minha expectativa... Isso aí poderia ter entrado na expectativa e realidade. A minha expectativa era... A minha expectativa era de conseguir um emprego bom na minha área, assim, numa profissão elegível para imigração, né? E uma coisa assim que eu entrei nesse emprego, aqui eu não penso em sair tão cedo, então, que é o atual, né? Tô naquele emprego ali, para mim, faz o menor sentido cogitar sair desse emprego agora. Então, a minha expectativa é, quando eu acabar o college, eu acho que eu vou conseguir um emprego assim. Veio antes, né? Então, eu nem terminei o college ainda e consegui, então, para mim, isso foi uma conquista. E assim, acho que também consegui coincidir tudo, né? Porque o college é um saco, é chato mesmo. Da galera. Eu não gosto, eu sempre falo no Instagram que eu não gosto, então eu tô falando, vai ter gente que pode gostar, né? Mas, tô sendo honesto. E então, pra mim, foi uma conquista conseguir fazer o college ao mesmo tempo que a gente tava fazendo todas as outras coisas, né? Então, acho que foram essas, né, amor? Nossas principais conquistas aqui. A gente fez um resuminho aqui e essas foram as principais conquistas. E então, a gente já se alongou muito aqui. Vamos passar de bloco? Terminar de bloco? O mozão tá chique. É roteirista aí, ó, roteirista. Separou por blocos aqui. Vai abrir, sacana. O último bloco agora é as coisas mais difíceis. Tem coisa difícil? Eu vejo o vídeo na internet difíceis? Aí, eu acho que a vida no Canadá é um paraíso, que é só chegar lá, sorrir e vai dar tudo certo. Tem coisa difícil no Canadá também, amor? Tem. Bastante. Tem bastante coisa difícil. Você já pensou? Elencou aqui o que foi. Desculpa, mas algum momento você já pensou assim, falou, nossa, o que é que eu vim fazer aqui? Já ficou triste? Já chorou no Canadá? Eu já chorei no Canadá. Eu já fiquei triste. Eu já pensei em voltar pro Brasil. Eu já falei, o que é que eu vim fazer aqui? Já. E mais de uma vez. E você, amor? Eu também já. Assim, bem no inicinho, assim, acho que... no inicinho, assim, até dezembro, ali, início de dezembro, eu pensava essas coisas. Mas depois, hoje, zero. Bem mais adaptados, né? Mudou muita coisa. Sei lá. Acho que... Mas assim, vamos voltar, né, então, e falar quais foram as coisas mais difíceis durante esse ano. Esse é bom que você fale, porque... Deixa eu ver. Nossa, tem umas... Isso aqui parece uma coisa ridícula, né? Falar, nossa, esse cara é um jumento. Mas né? foi um filme de terror. Foi um filme de terror pra mim. Tirar a carteira de motorista aqui no Canadá. Não quero assustar ninguém, não é um negócio, né? Mas eu tive muita dificuldade. Tem um vídeo aqui, carteira de motorista no Canadá, assiste lá que vocês vão ver do que eu tô falando. Mas basicamente eu reprovei no exame prático 2 vezes, muito porque eu estava fazendo a prova aqui num circuito aqui no centro da cidade, que tem muito trânsito, um lugar ali que a galera diz que muita gente reprova, que eles reprovam por tudo, então fiz lá uma vez, reprovei, aí depois reprovei de novo, e já criei um monstro na minha cabeça, eu achei que eu nunca fosse conseguir passar nisso. Então, para mim, foi um momento muito difícil, né? Nossa. E eu estava muito pressionado, assim, internamente, porque eu queria tirar logo essa carteira, porque os meus pais estavam chegando, porque o frio estava chegando, eu já queria comprar o carro para ontem, porque eu queria estar com o carro aqui quando os meus pais chegassem. Eu não queria que o mozão ficasse indo trabalhar a pé no frio, assim, o inverno inteiro. Eu queria que, pelo menos, ali uma parte do inverno,
ela já tivesse com carro para ela poder trabalhar de boa. E eu não estava conseguindo tirar a carteira de motorista. E, nossa, isso estava me corroendo. Eu falava, cara, eu não acredito que eu não tenho capacidade de tirar uma carteira de motorista no Canadá. Aí eu fiquei deprimido, né, amor? Nossa, Eu ficou tão triste. Eu fiquei deprimido. Eu lembro ele nessa poltrona que a gente mudou de lugar pro vídeo, né? Era ficar ali do lado do sofá, ele ficava, né? Nessa poltrona, com cara de triste, já batido. Isso aí Nessas semanas aí da carteira de motorista, que eu não estava conseguindo tirar a carteira de motorista, eu podia dizer que tinha momentos que eu pensava, estou arrependido de ter vindo para o Canadá. Pensava. Mas depois passava rápido, mas pensava. Em alguns momentos assim. Mas aí depois foi só alegria, né? Tirei a carteira de motorista. Mas aí, ó, depois isso aí foi importante, porque ele descobriu 2 métodos super eficazes para tirar a carteira de motorista. Ó, vou dar um recado aqui pra galera. Quem estiver aqui na cidade de Edmonton, que estiver com dificuldade para tirar a carteira de motorista, fala com a gente no Instagram, que a gente vai resolver a vida de vocês. E vai resolver mesmo. E vai resolver mesmo. Que a gente resolveu a nossa e a gente... E a minha, por exemplo, essa carteira de motorista para mim foi... Eu passei de primeiro em tudo, tranquilo, fácil, né? Sem dificuldade, tanto a prova escrita, né, de conhecimento, como a de... Então... Só um resumo, depois que eu perdi 2 vezes, eu conheci um cara aqui, um instrutor, ele leva você para fazer a prova no mesmo lugar que você vai fazer o teste, no mesmo circuito que você vai fazer a prova, e é só alegria. Só fala com a gente lá que a gente dá as coordenadas para você. Então esse foi um momento difícil pra gente. Teve um momento difícil aqui que foi a adaptação no trabalho, que foi mozão. A adaptação dela no banco. Foi difícil. A adaptação no banco foi bem difícil, assim. Foi uma época que eu tava também bem triste, bem abatida, e que teve dias que eu acordava e eu chorava antes de ir pro trabalho. O Matheus às vezes já tinha saído. Ele sempre saía mais cedo pro college, porque as aulas começavam mais cedo. E eu chorava, eu falava, meu Deus, me dá forças para conseguir e tal. E, enfim, fui insistir e depois acabou que, surpreendentemente, eu fiquei bem mais tranquila e consegui pegar no ritmo, tanto do inglês como das atividades que fazia lá e tudo. Então, para mim, a questão da adaptação no trabalho do banco, né? Os outros 2 foi bem tranquilo para mim. Mas também ficou deprimida. Tinha semanas, tinha dias que você estava realmente muito mal. E muito estressada também. Foi difícil, mas deu certo mesmo. Porque agora, tipo, né? Agora eu já tô de licença maternidade. Começa oficialmente segunda-feira agora. Mas depois eu tive um desempenho bem melhor. Bem melhor. Então foi isso do trabalho, né? Matheus não teve. Você não teve nada. Ele se adaptou muito bem. Foi mais tranquilo, Porque eu imaginava, eu falava pra ele, vamos ver pra tentar desenrolar você aí no banco, porque você vai estar bem no banco. E ele se deu super bem no banco. Foi menos... Essa de agora talvez seja um pouco mais difícil. Eu estou na minha 2ª semana no emprego atual lá. Acho que a adaptaçãozinha vai ser um pouco mais difícil, mas eu não sei se vai ser... Acho que não, acho que ele vai tirar de letra. Talvez dê certo. Vai ser de boa. Ok, então o próximo ponto foi o frio. Foi tão difícil assim? Eu acho que assim, é uma questão de, como eu falei, como a gente já falou um pouco antes, de adaptação, né? Então, tem sim a questão da adaptação do frio. Eu achava um saco, eu até já disse vídeo falando sobre isso. Não é tão frio como eu imaginava, como muitas pessoas costumam dizer, mas tem sim uma questão da adaptação. Né? E aí, no meu caso, aí, falando aí, linkando com o do trabalho, foi na mesma época do início do inverno e escurecendo super cedo. Enfim, então o frio foi um pouco difícil, sim, para mim. Para mim, eu achei de boas a questão da adaptação do frio. Para ver como é relativo, né, essa questão do frio. Por exemplo, a gente pegou o mesmo frio aqui, para a Camille foi mais difícil e para mim foi menos difícil. Então, por exemplo, pode ter gente que vai vir para cá, que vai sofrer com frio e vai querer ir embora de Edmonton por causa do frio, e pode ter gente que vai vir para cá e vai falar, para mim tá de boas. Então, eu acho que ninguém vai bem relativo, né? Para mim, o frio não foi nem a sensação do frio. Foi, eu acho que eu não sei se eu já falei isso no Instagram ou aqui no YouTube, mas é a questão das roupas, de sair, depois você tem que... Nos lugares sem aquecedor, você tem que tirar tudo, tem que ficar carregando tudo, aí você perde luva, aí você perde gorro, não sei o quê. Mas foi mais isso, assim. Eu chegava no... vai terminar. É isso que eu ia falar. Eu ia falar que eu chegava no college no inverno de bota, né? Aí você chega de bota e você sai andando no college lá, sai andando. Quando você vê, meu amigo, você olha pra trás, tem um rastro de lama. Porque o gelo começa a derreter
dá volta e vira lama. Nossa, tinha dia que eu chegava assim, eu ficava morrendo de vergonha, que eu saía andando no college, entrava na sala, ficava sentado na sala lá, assistindo aula. Quando eu olhava para baixo, meu amigo, eu tinha feito um caminho de lama, não de lama, mas um caminho de água suja, assim, da entrada da porta da sala até a minha mesa, e no meu pé, assim, uma poça de água, de lama, de água suja, assim, embaixo do meu pé. Eu ficava morrendo de vergonha. Aí eu ia no banheiro, pegava papel, nossa, eu ficava com vergonha. Enfim, então o frio foi mais isso, assim. Foi difícil nessa. Foi mais isso, né? E logo que eu engravidei também, né? Que eu também já falei sobre isso. Enfim, então não vamos, a gente falou do frio, então não vamos estender muito. E o outro passo, a outra coisa que a gente achou mais difícil aqui foi achar o meu emprego atual, que era um emprego, né? Um emprego bom, né? Um emprego assim, não falando que os outros não são bons, mas assim, um emprego, trabalhar no escritório, de segunda a sexta, full time, com salário melhor, parecido com o meu emprego do Brasil, né? Então foi difícil, foi difícil. Eu demorei quase 3 meses, né, amor, para conseguir esse emprego. A gente vai fazer um vídeo depois disso, a gente já falou também no Instagram, mas foram quase 3 meses que eu demorei para achar esse emprego. Eu fiz mais de 11 entrevistas, 11, 12 entrevistas, muito currículo, então foi difícil. Mas deu certo, mas foi difícil. Outro ponto difícil é a rotina, né, amor? Eu achei assim, difícil. Juntar tudo, college, cuidar da casa, trabalho, ter um pouco de lazer, né? Produzir os conteúdos aqui. Dá trabalho, hein? Nossa Senhora. Por exemplo, a gente está gravando um vídeo aqui agora, ó. Esse vídeo está com 41 minutos agora, deve acabar aí com 50 minutos. Novo recorde, vai ser o nosso vídeo mais longo, hein, amor? Para gravar esse vídeo de 50 minutos aqui, amor, quanto tempo a gente demorou entre criar o roteiro, arrumar aqui a área, fazer o planejamento do vídeo, depois a gente vai ter que fazer a capa, editar o vídeo, postar no YouTube. Nossa, vai fácil aí. É bastante tempo. Teve um dia... 4, 5 horas total, ou mais, com a edição e tudo. O vídeo que a gente postou ali, como eu trabalhar em um grande banco no Canadá e tal, não sei o que lá, eu demorei mais de 12 horas para fazer aquele vídeo. Porque eu fazia a edição do vídeo, dava erro, aí tinha que fazer de novo, aí dava erro, aí dava não sei o que, aí postava no YouTube, dava algum erro, eu demorei mais de 12 horas para conseguir deixar aquele vídeo disponível online. Então, a rotina toda aí de college, trabalho, a gente fazer as coisas da casa... agora as coisas de Sofia, né? Que a gente correndo atrás de tudo, conteúdo, criar conteúdo, então a rotina foi bem difícil pra gente. E tá sendo ainda, né? Mas... Ok. E o último ponto que a gente colocou aqui foi ficar longe de família e amigos. Isso acho que todo mundo vai sentir, né? Maior ou menor grau, questionável, não tem como, né? Bastante. Mas a gente ainda... se sente privilegiado, né, amor? Meus pais já vieram aqui, passaram um mês com a gente. Bem. Sua mãe chega semana que vem, fica 45 dias. Meus pais já vêm de novo em setembro. Meus pais vão ficar 3 meses aqui. Então, graças a Deus, a gente, né, vai ter esse privilégio aí de estar perto da nossa família. Não igual no Brasil, obviamente, né, mas ansiosos para isso. Então, acho que foi isso, né, amor? O vídeo já está bem longo, mas antes da gente acabar o vídeo, eu quero te fazer uma pergunta, então. Mais uma, hein? Vou te dar 2 segundos para você pensar. Foi tudo isso que aconteceu em um ano. Desafios, conquistas, momentos bons, momentos ruins, blá, 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 blá. E agora, foi até uma pergunta que a gente recebeu no Instagram, hein? Essa. A gente recebeu essa pergunta no Instagram. Quais são os maiores desafios para o segundo ano agora? Sem dúvida, Sophie chegando, né? Sophie chegar, cuidar dela, essa adaptação de ficar em casa. Eu não sei como vai ser ficar no frio com ela, né? Eu vou pegar 1 ano de licença maternidade, um pouco mais de 1 ano, na verdade. Licença maternidade. De licença maternidade. Não, tecnicamente eu estava de férias, né? Porque eu tinha direito a férias. E aí agora minha licença começa segunda-feira agora, porque hoje é domingo, amanhã. Então, enfim... tudo relacionado à Sofia, a criação dela, os cuidados. E tá, porque né, minha mãe vem, os pais de Matheus também vão vir, mas vai ficar um período de tempo, né? Depois vai ser só a gente. Então, enfim. Mas Sofia, estamos prontos, estamos preparados, animados, ansiosos. Mas vai ser Sofia, sem dúvida. Vamos pra cima. Sem dúvida.
E Sofia, obviamente, acho que a gente conseguir ficar no país, né? Porque a gente tem que todo esse processo verdade. de renovar visto, renovação Agora de vai visto, começar, né? PGWP, aí depois mais pra frente PR, essas coisas todas, né? Então acho que esses vão ser os grandes. Não sei se vai ter PR já no segundo ano, mas é uma coisa que assim, já tem que começar a pensar agora, né? Selva. Ah, vamos pra doideira. Vamos pra doideira. Como diria meu amigo Renatão, de São Paulo, supervisor de vendas da Zona Oeste, vamos pra doideira. Isso aí. Aquele abraço, Renatão. Renatão não vai ver esse vídeo, não, mas se ele ver algum dia, vai aqui, né? Aquele abraço, Renatão. Vamos pra doideira. Então vamos pra doideira. Então, Sofia vai ser, sem dúvidas, o maior desafio pra gente nesse segundo ano. E essa questão de visto, né? Renovação de visto e conseguir ficar no país. Então, a gente acha que esses serão os nossos grandes desafios aí pro segundo ano. Valeu a pena? A gente já respondeu, né, no início, então valeu, né? Valeu, assim. Valeu a pena. Valeu a pena. Assim, hoje eu não penso em voltar. Você pensa em voltar para o Brasil? Hoje eu não penso assim. Eu Assim, quando eu digo assim, não pensar, não tô falando nunca mais de viver a vida toda, não penso nisso, mas assim, num futuro próximo, eu não penso. Tá longe de quando eu digo de voltar para morar, para viver lá, eu não penso agora mais nisso. Eu não descarto voltar para o Brasil em algum momento da nossa vida, mas se acontecer algo que vai demorar muito, né? Seria uma coisa bem mais para frente. Já, assim. Seria bem mais para frente, mas assim, eu não descarto. Falar, não, se você tivesse que escolher hoje, ou nunca mais você vai voltar para o Brasil, eu não apostaria nisso. Não é o que a gente pensa, né? Mas eu não estou 100% fechado. Eu não digo, assim, mas seria uma coisa bem a longo prazo. Né? Não, é isso que eu tô falando. Se a gente voltar para o Brasil um dia, longo prazo. Por agora, assim, nem passa pela minha cabeça. Assim, se alguém dissesse assim, deu tudo errado, vocês vão ter que voltar para o Brasil ano que vem, eu ia ficar frustrada. Eu não ia querer, eu ia tentar fazer o que fosse possível para a gente continuar aqui. Porque assim, tanto esforço, é tanta coisa, é tanto desgaste, assim, é tanta dedicação para você conseguir vir para cá, que não vale a pena você vir para ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos. É um negócio que você tem mesmo que fazer um esforço ali para pelo menos eu penso assim, né? E fora, assim, agora a gente caso, né, você não esteja feliz. Eu acho que é um país que tem mais oportunidades, dá uma tranquilidade, dá uma estabilidade, a questão da segurança também. Então, assim, principalmente por conta de Sofia, eu não penso agora. Então, tão cedo voltar para o Brasil. Eu não sei que as coisas mudem aí, mas por hora, não. Também não. E tem mais 2 perguntas para você aqui, para fechar, amor. A última é, diante disso tudo que falou, você acha que a gente está melhor ou pior? Você acha que a gente superou as nossas expectativas para 1 ano? Sim, demais. Eu não imaginava que a gente já está no patamar que nós estamos agora com 1 ano, não. Antes de vir, né? Se nos dissessem isso, eu ia falar, nossa, é uma previsão bem otimista, né? E, de fato, estamos numa condição bem melhor. Eu acho que eu imaginava, né? Nas nossas expectativas, sim. Para as metas que a gente tinha traçado na nossa cabeça ali, eu acho que a gente superou, né? 1 ano, a gente não tem nem 1 ano aqui, completou hoje, mas com menos de 1 ano, a gente já, nossa filha chegando, as conquistas, né, que a gente nosso carro, a questão do emprego, então acho que a gente superou as expectativas, pelo menos as minhas expectativas foram superadas. A minha também, super superada, e a adaptação também, no geral, estamos muito mais adaptados do que eu acho que imaginava. Então, sim. Tem agora mais 2 perguntas. Hoje eu estou entrevistando o Mozão. Brincadeira. Essa daqui agora é o seguinte. Hoje é oficialmente o último episódio da primeira temporada do Soul Canada no Canadá. Isso quer dizer que acabou, amor? A série acabou? Não. Eu quero saber, vai ter segunda temporada, Mozão? Vai ter segunda temporada. As gravações da segunda temporada já começaram? Já está confirmada? Segunda temporada confirmada? Está confirmada. A gente vai soltar aí as coisas todas. Vai ter segunda temporada. E essa vai vir agitada. Agitada. Segunda temporada confirmada. Roteiros aí já rolando. Atores confirmados. Eu ouvi dizer que na segunda temporada vai ter mais gente aparecendo aqui. Não vai ser só eu e você. Além de Sofia. Além de Sofia. Eu ouvi dizer que vai ter... A protagonista tá chegando. A protagonista, a dona da casa tá aqui, mas eu ouvi dizer que vai ter mais gente participando aí dos vídeos do Soul Canada. Então, segunda temporada promete ser agitada. E o segundo capítulo da segunda temporada, se eu não me engano, o segundo capítulo da segunda temporada vai ser aí uma dica de ouro que a gente vai soltar aí. Então, fiquem ligados aí.
Primeira temporada acabando hoje, segunda temporada vai começar semana que vem, quarta-feira ou quinta-feira, a gente vai soltar no Instagram a data do primeiro episódio da segunda temporada. Ah não, a gente vai soltar no Instagram esse último episódio aqui, da segunda temporada, a gente não sabe quando vai ser. Mas quando a gente souber, a gente solta. Eu olhei assim, não, tô falando besteira. Mas essa semana a gente vai soltar no Instagram, quando a gente vai postar esse vídeo aqui, o último episódio da primeira temporada. Mas, enfim, nos acompanha. Que a segunda temporada vem com força. Legal, interessante. Isso aí, então acho que foi isso, né, amor? Isso. Então, quem gostou do vídeo, nossa, 50 minutos, desculpa aí, turma, a gente falou muito, mas 1 ano de Canadá não tem como falar pouco. E quem gostou, segue a gente aonde, amor? No Instagram, segue a gente aqui também, para quem tá chegando através desse vídeo, curte o vídeo, deixem comentários também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Nos vemos agora na segunda temporada, no caso, né? Até a segunda temporada, galera. Tchau.